Hello, hello, galerinha da mediação, primeiro ano. E aí, galerinha, como é que vocês estão aí nos estudos? Vocês estão acompanhando as nossas aulas? Estão acompanhando com atenção? Estão fazendo os exercícios? Bom, espero que sim, né? Espero que vocês estejam acompanhando. Nós estamos nos aproximando, então, da nosso primeiro período avaliativo, que será na próxima aula. Então, essa aula 13 já é a aula que antecede a nossa revisão geral e a prova. Então, gente, fiquem muito ligados, prestem muita atenção, porque a gente tem conteúdos aí dessa primeira unidade que já vão estar lá na nossa revisão para que vocês possam fazer a melhor prova possível, né? Tirar a melhor nota possível. Mas para isso, gente, a gente precisa do esforço de vocês. Vocês têm que estar empenhados, tá? Assistindo a aula, prestando atenção nesse conteúdo, tá? E discutindo com os colegas, no bom sentido, calma, né? Discutindo, conversando sobre esse conteúdo, tirando as dúvidas com os professores, tá bom? Nós estamos aqui para ajudá-los nessa caminhada. Então, gente, aula 13, qual é a temática da nossa aula de hoje, hein? Qual será? Vamos aqui para a tela para a gente conferir. Muito bem, galerinha. Pois é, então vocês têm que estar ligadinhos aí na nossa aula, não vai dormir não. Toma um café, toma uma água, um chá, alguma coisa aí para levantar essa preguiça, tirar essa preguiça de perto de vocês, né? Porque, gente, preguiça não leva a lugar nenhum, então vocês têm que estar acordados. Acorde aí, se tem o seu coleguinha aí do lado que está dormindo, dá uma cutucada nele assim, ó. Ei, menina, acorda para assistir a aula. Não vai ficar pescando não, deixa para pescar depois da aula, né? Pegar um peixão. Então tá. Gente, a nossa aula de hoje, ela já começa com outra temática, tá? Essa aula vai falar sobre os conteúdos simbólicos da vida humana. Então a gente vai falar agora, a gente vai dar uma mudada. Você vê que né, a gente sempre dá uma mudadinha aqui no conteúdo. Começa com uma coisa, 2, 3 aulas a gente vai destrinchando sobre aquilo, né, como se estivesse ali desossando mesmo, mostrando tudo, e depois a gente muda. Então agora já é uma mudança aí de perspectiva de conteúdo sociológico, onde a gente vai trabalhar algumas questões que falam sobre diversidade, né? Mas para falar de diversidade, a gente começa falando das diferenças entre sociedade e comunidade, né? Para depois a gente aprofundar esse conteúdo. Então a gente vai falar de diversidade na cultura brasileira, ok? Nós vamos falar sobre o conceito de alteridade, nós vamos falar sobre o conceito de etnia e nós vamos terminar problematizando a questão dos preconceitos e das discriminações. Muito bem, então aí tem bastante conteúdo para a aula de hoje, né? A gente começa, então, com uma atividade interativa. O que seria essa atividade interativa, pessoal? É uma atividade que você pode, enquanto eu estou falando aqui, vocês podem estar conversando com o seu colega, falando com ele. O que nós podemos fazer, pessoal, para acabar com o preconceito que existe na sociedade? Pergunte aí do seu colega, para ele lhe responder. O que vocês fariam se vocês fossem, se tivesse esse poder de acabar com esse preconceito? Como é que vocês fariam isso? Né? É uma pergunta pertinente, é uma pergunta importante, né? Faça aí para o seu colega do lado, para a sua professora, para o seu amigo, tá? E enquanto vocês estão aí falando, a gente traz aqui uma tirinha para a gente dar uma aprofundada aí, né? Olha só, essa tirinha diz o seguinte, são tirinhas que falam da vida real, né? Das cenas do cotidiano. E aqui diz assim, ó, o garotinho fala pro pai dele, tchau, papai, bom trabalho. Aí o pai dele responde, e cuidado para não ser preso por engano. Ah, é a mãe dele que fala, e cuidado para não ser preso por engano na volta. Se vocês repararem bem aí, vocês podem ver que essa família, ela é uma família negra, né? De pessoas negras. Então, quando a mãe dessa criança traz essa preocupação, é porque ela sabe da realidade de uma pessoa negra no Brasil. Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Ou seja, é um preconceito que a gente vive ainda, um racismo. E, gente, eu não estou falando de coisas que aconteceram no século passado, não. Estou falando de coisas que acontecem todos os dias, no cotidiano das pessoas, né? E sai nas matérias,
no jornal, sempre aparecem notícias de situações de racismo. Então, essas cenas, gente, não são raras. Infelizmente, no mundo atual, nós ainda vemos muito essas ações racistas, né? Então, aqui é só para a gente começar a pensar, a refletir sobre essa aula de hoje. Porém, a gente ainda vai para o início, que é falar sobre a sociedade e a comunidade. Será que a sociedade e a comunidade são a mesma coisa? É a mesma coisa a gente falar sociedade, comunidade, é a mesma coisa? Eu acho que não, né? Porque se a gente está perguntando, é porque não é. Então, a gente começa conhecendo o conceito de sociedade. A gente falou sobre o conceito de sociedade, né, no começo da nossa aula, quando a gente falou o que é sociedade, mas não vale sempre relembrar. Então, vamos relembrar aqui comigo? Gente, a sociedade ela é uma coletividade, né, um coletivo de pessoas. Ela é organizada e estável de pessoas que ocupam o mesmo território, tá? E também falam a mesma língua, compartilham da mesma cultura e são geridas por instituições políticas e sociais de maneira burocrática e formalizada. Então, vocês aí estão relembrando que a gente já falou lá, acho que na primeira ou na segunda aula, sobre o que é a sociedade, né? Então, é um povo, é uma galera, é um coletivo de gente que, basicamente, eles estão em um determinado território, eles falam uma determinada língua, né? E compartilham da mesma cultura, tá? Agora, a comunidade. A comunidade, ela se diferencia... ainda temos mais uma aqui, ó, sobre sociedade. O segundo Tones, as sociedades, nessa perspectiva, elas têm os seus membros que mantêm algumas relações mais impessoais e superficiais e também individuais, né? E a gente está falando das sociedades mais modernas, né? E nas sociedades, o comércio e a indústria são as principais atividades econômicas. Então, a gente está falando de uma sociedade urbana, né? Então, na sociedade urbana, essa forma de relação aqui é a que prevalece. São relações mais afastadas, as pessoas, né, não têm muita proximidade e o que rege as atividades é o comércio e a indústria. Agora sim, a gente vai para o conceito de comunidade. E a comunidade, ela é maior ou ela é menor que a sociedade? O que vocês acham, hein, galera? Responde aí para mim. Então, vamos aqui para o conceito de comunidade. Vamos lá. Gente, a comunidade ela é um grupo ou um conjunto de grupos sociais que ocupam uma área relativamente pequena. Olha a diferença aqui, né? Ela ocupa uma área menor, geograficamente delimitada, e esses membros eles estão ligados entre si por laços de sangue e mantêm a mesma herança cultural e histórica. Começaram a entender aí que existe a diferença entre sociedade e comunidade? Quer dizer o quê? Que a comunidade ela é menor que a sociedade, tá? Ela é menor. Pode existir dentro de uma sociedade, gente, eu não estou conseguindo escrever aqui. Só lembrando aqui, quer dizer então que numa sociedade pode ter várias comunidades? Sim, pode sim, tá? Porque essas comunidades, elas são menores. Olha só essa foto aqui, ó, para mostrar o conceito de comunidade. A gente pode ter numa sociedade várias comunidades diferentes, tá? Isso não vai interferir no conceito de sociedade. Na verdade, uma sociedade, ela pode ter uma diversidade de comunidades, tá? E aí o Tones continua conceituando aqui que as comunidades seriam organizações nas quais predominam as formas mais tradicionais de vida. Então, seria o quê? Comunidades indígenas. Aqui no nosso estado, nós temos as comunidades indígenas, né? Por vários lugares do nosso estado, né? Que tem várias etnias, a gente vai falar do conceito de etnia, tá? Nós temos as comunidades quilombolas, né? Com vários lugares aí do estado, principalmente no sul do estado, nós temos várias comunidades quilombolas. Nós podemos ter também as comunidades ribeirinhas, né? Com vários lugares também onde se localizam esses ribeirinhos,
tá? Então essas são as principais formas de comunidades que nós temos aqui no estado de Rondônia. E são muitas, tá? Não são poucas, não. E a gente pode ter comunidades, por exemplo, de migrantes. Por que não? A gente também tem bastante imigrantes aqui, né? E podem ser aqui os haitianos, podem ser aqui os venezuelanos, os bolivianos que estão próximos de nós. Então essas comunidades menores, elas podem se formar numa sociedade maior, tá? E a gente tem tudo isso dentro do nosso estado. Olha só que diversidade, né? Nessa questão de comunidade, gente, as pessoas, elas se relacionam um pouco mais próximas, né? O comportamento dessas pessoas é muito pautado pelos hábitos e tradições. Então, digamos aqui, ó, as comunidades indígenas, elas vão seguir as suas tradições. Os quilombolas têm as suas tradições diferentes, os ribeirinhos outros festejos, né? Festas, encontros, a religiosidade. Os migrantes, dependendo da herança que trouxe do seu país, também terão as suas formas de vida e as suas formas de crença diferentes. Então, cada comunidade a gente vai definir isso, tá? E para isso também existe uma forte coesão social, ou seja, existe uma união entre esses membros da comunidade, tá? Então, nas comunidades, elas se sobressaem pelas suas tradições, pela sua riqueza, pela sua proximidade, né? Então, elas estão inseridas em vários lugares do Brasil e do mundo, as grandes ou menores, pequenas comunidades, né? Uma coisa interessante também, gente, que a gente pode falar é que tem surgido, com esse advento da tecnologia, com as novas formas de comunidade. Vocês sabiam disso? E elas estão muito ligadas aos ambientes virtuais. Eu lembro, é que vocês já são mais novinhos, que quando a gente era mais jovem, a gente tinha comunidades numa rede social que chamava Orkut. Acho que hoje quase ninguém ouve mais falar no Orkut. O Orkut tinha as suas comunidades e cada comunidade tinha uma temática. Então a gente tinha comunidades para falar sobre política, tinha as comunidades que falavam sobre novelas, comunidades que falavam sobre séries, sobre jogos. Assim como hoje a gente também tem algumas comunidades nas outras redes sociais. Então essa nova realidade é que as comunidades estão se formando de uma maneira virtual. E o que isso tem de diferente de uma comunidade, digamos, presencial? O que tem de diferente é que essas comunidades podem ser formadas por pessoas do mundo inteiro. Então, numa mesma comunidade, pode ter um asiático, pode ter um sul-americano, pode ter um europeu, pode ter um africano ou africana. Então, uma comunidade, essa diversidade geográfica, ela é muito maior quando a gente está no ambiente virtual, porque as pessoas não precisam exatamente se encontrar presencialmente. Então, quando elas se encontram no ambiente virtual, essa interação é muito maior. Então, posso ter pessoas do mundo inteiro conectadas em uma mesma comunidade. Isso tem sido algo que acontece graças ao advento do aumento da comunicação, ou seja, a internet chegando no mundo todo, e também da globalização. Então, esse advento da globalização, juntamente com o alargamento dessas formas de comunicação, elas estão proporcionando o surgimento dessas comunidades virtuais. Só que, vamos lá, tem o porém, vamos botar uma vírgula aí. Ao mesmo tempo que aparecem comunidades que vão falar sobre jogos, sobre séries, sobre novelas, né? A gente também tem as comunidades criminosas. Ou seja, isso é um ponto muito importante para vocês alunos ouvirem, tá? Essas comunidades boas, elas vão transitar, e vocês vão conhecer, mas ao mesmo tempo carrega outras comunidades ruins, que é as comunidades criminosas, nazistas, racistas, com discurso de ódio, comunidades que planejam ataques, comunidades que não aceitam o outro, né? Comunidades que propagam uso de drogas ou, enfim, uma série de coisas, né? Pedofilia, tráfico de pessoas, assassinatos. E onde estão essas comunidades, pessoal? Está em todo canto. Eu não vou ficar falando aqui para vocês para não dar dica, né? Porque eu não sei quem está assistindo aqui e qual é a intenção dessa pessoa. Mas existe várias comunidades na internet que são focadas em fazer coisas erradas.
em praticar crimes. E também comunidades que ficam convidando os jovens para participar dessas coisas, tá? Eles ficam ali tentando seduzir os jovens para ir para essas comunidades erradas. Então, gente, há sim um perigo em participar das comunidades virtuais, exatamente porque a gente não sabe quem está lá do outro lado da tela. A gente não sabe quem são as verdadeiras intenções das pessoas. Então, tem que ter muito cuidado, saber selecionar bem pessoas que você está se relacionando na internet, né? Ter um diálogo mais próximo com seus pais, para que eles possam também aconselhar você ou alguém da sua família, tá? Nunca fazer essas coisas escondido, como se, né, os pais não pudessem saber, porque é perigoso, você não sabe qual é a intenção dessas pessoas que convidam você para essas comunidades. Isso eu não falo só de meninos, eu falo meninos e meninas, porque as meninas também são muito assediadas para participar de certas comunidades, né? E aí a gente não sabe qual é a intenção das pessoas. Então, comunidades virtuais, elas são importantes porque mantém um laço de interação, porque mantém essa diversidade geográfica, porém, como eu disse para vocês, podem ter sempre pessoas mal intencionadas que querem levar para um outro caminho, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Voltando aqui para o nosso slide, gente, fechando esse parêntese aí das comunidades virtuais, essas comunidades, nenhuma sociedade, elas aglutinam pessoas de vários lugares, como eu disse para vocês, né? Uma sociedade em geral, dentro dessa sociedade, há uma forma de tratamento mais impessoal. Só que nas comunidades, isso muda de figura, as relações ficam mais próximas. Muitas comunidades, gente, elas são formadas pelo fator de identificação. O que quer dizer isso? Para vocês jovens, isso aqui é muito comum. Por exemplo, você jovem gosta de games. Ah, eu gosto de games, gosto de discutir. Você vai procurar comunidades que estão próximas àquilo que você gosta, né? Ah, eu gosto de séries. Aí a pessoa vai procurar as comunidades que comentam, fazem resenha de séries e tal. Ah, eu gosto da comunidade que fala sobre geopolítica. Ah, seria bom, né, se todo mundo gostasse. E aí você vai atrás daquilo que tu sente identificação. Então, a comunidade hoje, que as pessoas se formam virtualmente, ela vai muito por isso. Não só as formas virtuais, como também as outras formas de comunidades mais tradicionais, elas também são formadas por esse fator da identidade e da identificação, né? Bom, agora a gente vai para um outro ponto que é interessante, que é a diversidade na nossa cultura brasileira, né? A gente tem aqui um mapa que traz digamos assim, meio que um retrato do Brasil, do que o Brasil é formado, né? Às vezes eu acho até que é um pouco exagerado demais, porque marca muito assim, por exemplo, aqui no norte, como se todo mundo aqui no norte fosse indígena, porque o termo índio, desculpa falar para vocês, de novo, não se usa mais termo índio, tá? Então, já estou me autocorrigindo aqui. Indígena. E lá no sul só tem gente branca e descendente de europeu. Não é bem assim, porque também existiam indígenas no sul do Brasil. Existem comunidades indígenas no sul do Brasil. Mas como a gente tem mania de generalizar as coisas, isso fica parecendo que é tudo muito igual, que as pessoas são iguais, que aqui no Brasil, no norte só tem indígena, no sudeste só tem negro, no nordeste tem um paraibano aqui, uma mistura de sertanejo e tal, como se fosse uma fantasia, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado em generalizar as pessoas e os grupos, porque senão a gente vai começar a categorizar as pessoas pelos seus fenótipos, e não é essa a intenção, né? Mas a gente vai discutir aqui do que é formada a nossa diversidade brasileira, né? O Brasil, gente, a gente tem, vocês sabem disso, né? Eu vou falar uma coisa que vocês já sabem, que é a nossa diversidade cultural. A nossa diversidade cultural advém de 3 grandes troncos, né? Primeiro, os colonizadores europeus, aliás, primeiro não, eles chegaram depois, né? Porque o Brasil já existia. Mas a gente tem ali os colonizadores europeus, nós temos a população originária ou indígena,
e os escravizados africanos. Então, são três principais grupos que fazem parte da nossa diversidade brasileira, né? E aí, todas essas influências estão presentes na nossa linguagem, nas nossas vestimentas, na nossa cor de pele, na nossa forma, né, o nosso fenótipo, formas de viver, na religião. Tudo isso, gente, está aqui, ó, ancorada lá nas nossas origens. E muito do que a gente tem faz parte dessa origem, principalmente africana, né? Passando aqui adiante, o processo de ocupação do nosso Brasil, né? Tanto o processo geográfico de ocupação, mas também o processo cultural, ele é marcado pela mistura. Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram com a proposta de fazer o Brasil ser um país que tivesse essa diversidade. Eles não estavam preocupados em construir uma nação. Eles queriam tirar o que eles pudessem tirar de riqueza daqui. Mas, ao mesmo tempo, os portugueses, diferente dos espanhóis, eles tinham essa facilidade, né? A gente tem aqui um teórico que fala muito sobre isso, que é o Gilberto Freire. Eles tinham essa facilidade de relacionar-se com as indígenas, com as negras. Então, aí começou a nascer os que eles chamavam de mestiços, né? O mestiço é essa mistura, né? Não é uma palavra que hoje se usa muito, mas designou-se por muito tempo as pessoas que eram resultado de uma mistura. Os mestiços de branco com negro, de indígena com negro, de branco com indígena. Aí criou toda essa diversidade que a gente conhece como Brasil, né? Então, nós somos um dos países que mais tem essa presença da mestiçagem, né? Dessa mistura toda. Por isso que nós somos vistos como um dos mais diversos do mundo, exatamente por essa diversidade. E às vezes é até difícil a gente categorizar as pessoas, né? Ah, você é indígena, você é negro, você é branco, porque a mistura foi tão grande que pode ser que uma pessoa negra tenha uma origem branca, né, lá no seu DNA, mas é de cor negra, é escura. E como é que a gente vai saber, né? Porque houve toda essa mistura que a gente tem aí. Então, gente, voltando aqui para o nosso slide, esse processo da cultura brasileira, ele também se infiltrou nos nossos costumes, nas nossas práticas, nos nossos valores, todos os aspectos. Então, vai desde os festejos populares até a igreja, a presença da igreja no Brasil, da igreja católica no primeiro momento, das nossas crenças, das nossas práticas, da nossa forma de comer, tudo tem um pouco de cada uma dessas três frentes, né? Cada uma desses três grupos, um pouco do negro, um pouco do indígena. Por exemplo, a gente que mora aqui no norte, a gente tem uma presença muito forte do indígena na nossa culinária, principalmente quem mora aqui de Porto Velho para cá, né? Quem mora mais ao sul do estado não tanto, já diminui um pouco, mas quem mora mais aqui pro lado de Porto Velho, Guajará-Mirim e aqui na região ribeirinha, nós comemos muito parecido com os indígenas, né? Comida com farinha, banana, que mais? A gente gosta, açaí e por aí vai, mandioca, a gente gosta. Já no sul do estado, que tem uma presença já de imigração diferente, já não tem tanta essa preferência aí. Então, a gente tem um pouco dessas práticas e aí a diversidade já está no nosso estado, né? Olha só como interessante. Rondônia já tem essa presença da diversidade. E aí, gente, algumas questões que ficam para a gente entender é o conceito de alteridade. Por quê? Porque quando os colonizadores europeus chegaram aqui, houve o primeiro momento do choque cultural, né? Eles olharam e viram aquelas pessoas bem diferentes, né? O tom da pele diferente, mais escuro. Pessoas que não se vestiam como eles, porque, gente, estavam num país tropical, um país quente, principalmente aqui nessa área do Nordeste e Norte. No Sul não, porque mas eles usavam as suas capas, né? Os indígenas, acho que eram os guaranis que estavam ali naquela região. Então, eles já viram uma coisa diferente. E aí, imagina, você chega no lugar, é como se estivesse vendo um alienígena, coisa totalmente diferente, não falam a mesma língua.
o cabelo é diferente, o rosto é diferente, o corpo é diferente, se veste diferente, come diferente, tudo diferente. Então esse é um primeiro momento de choque, né? Um choque cultural, porque uma olhou para o outro e disse, não, peraí, essas pessoas são diferentes de mim, o que é isso? Que é isso? Tanto os indígenas para os europeus, como os europeus para os indígenas. Não entenderam nada, o que é isso aqui? Né? Até eles começarem a olhar, e aí começou uma relação, que foi uma relação de poder, porque os europeus chegaram no Brasil, a ocupação do Brasil já existia milhões de índios aqui, indígenas aqui. Eles não chegaram e encontraram uma terra sem nada, não, já tinha uma vida aqui, já existia vidas aqui. E aí eles chegaram com uma superioridade, com um ar de superior, né? E aí começaram a tratar o indígena como se fosse o empregado deles, ou mais que empregado, os escravos deles. Então eles achavam que os indígenas tinham que servir a eles. Como alguns indígenas não se curvaram, muitos foram para a guerra, morreram, mataram, foi uma loucura. Aí eles viram que não ia dar certo, né, escravizar os indígenas, aí eles foram lá na África, pegaram os negros e trouxeram para cá. E aí começou o processo de escravidão negra, né? Durante, acho que 3 séculos, foram 300 anos de escravidão aqui. Então a gente teve esse processo. Primeiro eles tentaram escravizar os indígenas, não deu certo, aí eles trouxeram os negros, né? E aí quando acabou a escravidão negra, que o Brasil foi um dos últimos países a fazer isso, por pressão internacional, tá, gente? Não foi porque eles são bonzinhos, não, foi porque os outros países já tinham parado e eles queriam que o Brasil parasse também. Aí veio os italianos, as imigrações europeias por conta da guerra. E aí a gente teve a presença desses europeus aqui, principalmente na região sul e sudeste, que formaram outras etnias, comunidades. Por isso a gente tem essa mistura doida aí, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, ainda continuando essa nossa história, a gente vem para o conceito de alteridade. Ou seja, é um pressuposto que a gente tem que entender que há um contraste, né? A alteridade parte do pressuposto que todo indivíduo é interdependente, ou seja, nós dependemos uns dos outros. E nesse contexto social, no mundo individual só existe diante do contraste. Quando a gente começa a entender um outro, a gente passa a se entender também, né? E a gente pode ver isso, gente, em diversas situações da nossa vida. Quando a gente passa a tentar olhar pela vida do outro, pelo olhar do outro, você começa a entender melhor as razões daquela pessoa, o porquê ela se comporta daquele jeito, o porquê ela come daquele jeito, né? O porquê das suas crenças. Então, a alteridade, ela é muito importante para a vida da sociedade em geral, né? Aí eu trouxe aqui uma dica para vocês sobre alteridade, para vocês assistirem em algum momento aí, que é o filme Avatar, né? Fala dessa conexão entre o homem, o ser humano e a natureza, mas também da alteridade, porque há um choque cultural muito grande, né? Que se coloca aí nesse filme com uma proposta de crítica, né? Uma proposta de entender que o ser humano, ele precisa entender o outro. E aí eles colocam em forma de avatar, mas não precisa ter um extraterrestre para a gente tentar entender o outro, né? E aí, gente, eu trouxe uma frase do Derrida, que é um filósofo, que diz o seguinte: a compreensão de si parte da compreensão do outro. Então, eu só vou conhecer, né, a mim mesmo quando eu tentar compreender o outro, porque aquele outro, às vezes, parece tanto com você e você acha que ele é tão diferente. E não é, né? Então, se puderem assistir esse filme, gente, depois vocês me falem quais foram as conclusões, o que vocês acharam, se tem a ver com alteridade, tá bom? Bom, continuando aqui, a gente tem um conceito de etnia. Você vê essa foto aqui, você consegue perceber que as pessoas nessa foto são bem diferentes? Eu não estou falando só de aparência, não. De aparência também, mas você percebe que tem alguma coisa diferente aí? O que vocês conseguem perceber de diferença nessa foto? Dá para perceber as vestimentas, uma certa postura, né? O que vocês acham? Será que eu estou errada, gente? Eu estou certa? Eu quis colocar essa foto aí para mostrar que mesmo a gente tendo semelhanças por sermos seres humanos, nós temos formas de ver o mundo totalmente diferentes.
né? E aí a gente vem para o conceito de etnia. Gente, a etnia, ela está ligada diretamente com a diversidade cultural. Sem diversidade cultural, gente, não existiria etnia, né? Então, a etnia, ela vem do conjunto de seres humanos que partilham diferentes aspectos culturais, que vão desde a linguagem à religião. São características sociais e culturais, então elas são aprendidas. As pessoas nascem em determinada cultura e são inseridas e vão aprendendo, né, em cada momento da sua vida a aceitar ou não aquele ambiente cultural. Mas na maioria das vezes a gente aceita, né? Então esse aspecto da etnia é um sentimento de pertencimento. Então não existe uma etnia onde não há esse sentimento, né? Então o fato de você pertencer a um determinado grupo vai fazer com que você partilhe essa vida em comum, seja ela a língua, as tradições, o território, a religião, as crenças, as verdades, o sagrado, tudo vai fazer parte desse sentimento de pertencer, tá? Então, se tem uma etnia, gente, vai ter esse sentimento de pertencer, tá? E a etnicidade? A etnia é a mesma coisa que etnicidade? Mais ou menos. Por quê? A etnicidade fornece ao sujeito, gente, uma ligação direta com o passado por meio da ideia de continuidade. Então, a etnicidade é a vida acontecendo, né? É a ideia de continuidade e de manutenção daquelas tradições, né? Perpetuação dessas tradições para que ela continue sendo algo que vá durar anos, séculos e séculos. Por exemplo, quando a gente teve a colonização aqui na nossa região, né, do sul, a gente teve a presença do negro. O negro não veio só para o Brasil, tá, gente? Veio para todo lugar aqui que foi colonizado pelos espanhóis e pelos portugueses. E a presença negra ali na América Central, ela trouxe muita influência nos ritmos musicais, na dança. E o que veio de lá para cá? Esses ritmos caribenhos, esses ritmos, né, dançantes, merengue, a salsa, tem muita influência dos negros. Então, para que isso se perpetuasse, teve que existir esse sentimento de etnicidade, porque esse pertencer e essa valorização da cultura negra perdura até os dias de hoje. E tem muita gente que não sabe, né? Tem gente que acha que não, isso aí veio da Europa. Não, gente, esses ritmos aí caribenhos vêm todo de uma cultura negra, né? E que é muito bonita, inclusive, tá? E aí a gente vem para a parte dos preconceitos e discriminações. A gente começa pela questão negra, né? Porque é uma questão muito marcante. A gente tem aí diversos exemplos, situações de pessoas que vivem diariamente seus preconceitos por serem negros e negras na sociedade. A gente sabe que no mapa da violência, por exemplo, as pessoas que mais morrem no Brasil, vítimas de assassinato, tiroteios e coisas parecidas, são pessoas negras. Então isso reflete muito que a população brasileira sofre por um racismo, né? E os ataques racistas, gente, só têm aumentado, inclusive, na sociedade, tá? A gente vê vários exemplos diariamente de pessoas atacando as outras pelo aspecto da raça. Bom, e o que são preconceitos na verdade, gente? Vocês já pararam para pensar? Bom, os preconceitos são atitudes negativas. Nunca vai ter o preconceito bom. Não existe, né? Não existe um preconceito bom. É um preconceito de pessoas brancas. Como o pessoal diz que é o racismo reverso. Eu sofri racismo porque eu sou muito branquinho. Meu Deus, me chamaram de leite. Nossa, que horror. Não, né, gente? A pessoa que fala isso, ela não sabe que é a vida de um negro. Sabe? Uma pessoa nunca perdeu o emprego por ser branco. Até hoje eu não encontrei. Até hoje eu ainda não vi alguém dizer assim, não, demiti ela porque ela é branca. Eu não quis aceitar na entrevista de emprego porque ela é muito branca. Eu não gosto de pessoas brancas. Gente, isso é muito raro acontecer. Portanto, o que a gente tem no Brasil é um racismo em relação a pessoas negras. Aliás, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, essa história de racismo reverso, galera, ela é uma fantasia, porque é muito difícil acontecer isso com uma pessoa branca.
As pessoas mais estudadas, a elite brasileira é uma elite branca. Quem manda no Brasil, gente, são as elites. Não são nem os políticos. Os políticos são colocados lá pela elite. Se a elite quer, eles entram. Se a elite não quer, eles não entram. E essa elite quem é? São pessoas ricas, muito ricas. E por ora, né, claro, pessoas brancas que regem isso. Então esse discurso de, porque as pessoas negras se vitimizam, porque as pessoas negras só querem se aproveitar, né, só por conta da escravidão, agora fica choramingando. Isso é um discurso da elite, gente. Muitas vezes a gente está comprando esse discurso como se fosse para nós, mas nós não somos elite, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado com essas narrativas. Agora, voltando aqui para o nosso slide, esse preconceito, ele vai gerar atitudes negativas e desfavoráveis, não só para pessoas, como para grupos, para povos que estão de diferentes lugares. Por exemplo, nós aqui do norte, a gente sofre com preconceito. As pessoas falam que aqui é muito longe, que aqui é feio, que aqui só tem índio, que aqui só tem gente preguiçosa. É ou não é? A gente ouve isso o tempo todo, ou seja, há um preconceito também até pela região onde você mora, não é só pela cor de pele não, tá? Então, gente, as diferentes formas de preconceito, elas podem levar a práticas. A gente tem os preconceitos velados, que é aquelas piadinhas, conversinha, né? Às vezes você é linda, né? Você é uma negra linda, as pessoas têm mania de falar assim, você é uma negra linda. Mas você não fala você é uma branca linda, você só fala negra. Por quê, né? Você é muito bonita, apesar de ser negro. Olha só, isso é uma frase que não se fala, gente, pelo amor de Deus. Como assim? Quer dizer que todo negro é feio, quando nasce um bonito é uma coisa de outro mundo? Então, você tem que tomar cuidado com essas afirmações, porque elas podem levar a práticas de discriminações, que vão desde a questão socioeconômica, pela pessoa ser pobre, como pela religião, pela orientação sexual, pelo gênero, pela idade, pela cultura, etnia e até mesmo pela nacionalidade. Um dia desses saiu uma notícia de duas mulheres, duas universitárias, que estavam discriminando uma mulher que estava na faculdade porque ela tinha mais de 40 anos. Disseram que ela é uma velha, que ela não tinha nada que está na faculdade. Isso aqui, gente, é preconceito por idade. Quer dizer, se a pessoa tem 40, 50 anos, ela não pode frequentar uma universidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí a discriminação é uma atitude que trata diferenciadamente as pessoas, né? Prejudica as pessoas, prejudica os grupos, né? E ela acaba levando uma generalização contra um grupo, ou seja, pessoas negras são isso, pessoas brancas são aquilo. Os gays são isso, os gays são aquilo. Então ela prejudica, gente, o convívio social, né? Pode levar à marginalização da pessoa, à exclusão, à estigmatização e até mesmo ao isolamento social. Então é muito sério. A gente não pode tratar as pessoas de uma forma diferente por nenhuma das suas condições. Então, galera, para terminar aqui, presta aqui atenção comigo. O combate ao preconceito, ele deve se dar por meio da educação, que a gente está fazendo aqui, conversando sobre isso, tá? E ele tem que servir como parâmetro para a compreensão do mundo, das diferenças, tendo sempre como objetivo a afirmação de quê? Da igualdade de direitos e deveres que todos temos. Independente se nós somos mulheres, homens, questão de gênero, cor, orientação sexual, crença ou mesmo a situação econômica, tá bom? Então fiquem ligados aí porque é um assunto muito, muito importante, tá? E aí tá as nossas referências. Galera, nossa aula termina por aqui, espero que vocês tenham gostado e refletido sobre esses assuntos aí que nós trabalhamos nessa nossa aula de hoje, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta para fazer um resumo e também para que vocês possam fazer o exercício da aula de hoje, a gente corrigir junto, tá bom? Aguardo vocês até daqui a pouco.